Cara, vamos fazer uma recapitulação aqui. A gente tem hoje na área de elevador os níveis mais básicos, né? O ajudante que acompanha o técnico, tem o técnico preventivo, tem o técnico chamado, tem o técnico de operações, que você falou, que você já começou a lidar um pouco mais de gestão. Aí acima desse técnico de operações tem o supervisor, né? Aí o supervisor, ele toma conta de uma praça maior, né? Aí acima do supervisor tem um gerente, é isso? Aí vai de cada empresa, né? Mas o básico é o supervisor, tem empresa que tem coordenador, tem uma outra camada antes do gerente, o gerente. Uhum. Onde eu trabalho tem o gerente, tem o supervisor, tem um superintendente, que é a parte técnica da manutenção e da instalação. Tem empresa que tem 2 superintendentes, um só para instalação, um só para manutenção. E aí tem o gerente. Aí acima do gerente tem, né, Aí já é a milhões, aí parte vai de. subindo. Já é a parte operacional, né? Isso aí, assim, a gente conhece empresa em BH que tem esse organograma, conhece que tem maior, que aí tem coordenador de vários níveis e superintendente de vários níveis, né? E tem empresa menor também que já é mais direta, é o técnico junto com o dono, né? Então só pra quem tá ouvindo a gente aqui, eu trabalhei numa empresa que a área de manutenção dela era a base toda formada por técnicos, então não tinha ali ajudante, era técnico, a base técnica eram os estagiários. Aí acima dos técnicos tinham níveis de técnicos, né? Tinha técnico 1, técnico 2, etc e tal. Acima deles, quando a gente fala da parte de gestão, era o supervisor e coordenador. É isso. Ou você virava supervisor, que tinham 3, ou você virava coordenador, que era um cara. Então você tinha ali uma base gigantesca de técnicos. Para você virar gestor, você tinha 3 oportunidades ou uma só. É muito pouco, né? E quando a gente fala em empresa de elevador, você trabalha nenhuma, né? Tem quantas empresas de elevador só aqui em Minas, só aqui em São Paulo, no Rio, só no Brasil. Tem quantas empresas de elevador grandes, estruturadas? Tem milhares, centenas, milhares talvez não. Tem dezenas, centenas de empresas grandes. E olha as oportunidades que as empresas têm, né? Você está falando que tem vários supervisores, tem empresas que têm coordenadores, tem empresas que têm vários superintendentes, tem empresas que têm gerentes. Olha para você ver tanto de níveis da área de manutenção que tem oportunidade dentro dessas empresas, que talvez hoje você na empresa que você não está crescendo porque não tem essa oportunidade dentro dela e talvez num ramo diferente você consiga evoluir nesse E tem sentido, a né? parte de venda também, que também precisa de um bom técnico, conhecedor do produto, que aí em vez de você vir pro ramo de supervisão, você vai pro ramo de vendas, já é outra oportunidade gigante também. Apesar de falar vendas, é uma venda técnica, né? Porque você vai vender um equipamento E você técnico, vai né? vender uma. Estou falando que você vai vender só o equipamento. Você pode vender um elevador novo. Mas você pode chegar num prédio que possui um elevador e modernizar esse equipamento. Trocar partes dele para que ele se atualize, né? E aí você tem que ser muito técnico, tem que ser uma pessoa tecnicamente boa. Você chegar lá, identificar os problemas e passar a solução para o cliente. E aí, você tocou num ponto interessante, questão de trazer um elevador antigo para modernizar ele. Nesses 22 anos que você está atuando na área de elevador, quais foram os principais avanços tecnológicos que você identificou, que você fala assim, nossa, antigamente eu fazia essa manutenção dessa forma, hoje já tem que ser dessa forma. E qual que foi o seu processo também, vamos colocar assim, psicológico, para se adequar a esses avanços? Teve alguma restrição? Foi fácil? Como que foi isso? Bom, eu passei por a fase do papel, né? Até a fase do celular, tudo hoje em dia no celular. Essa questão desse avanço na modernização, você consegue ver que a tecnologia está alinhada praticamente com a tecnologia do mundo inteiro. Então, o elevador que está lá na Europa, a base dele está aqui. Eu não vou usar tudo que eu uso lá, por exemplo. Eu vou usar aquecimento na cabine, que aqui eu não vou aquecer a cabine. Isso. Né? Mas posso resfriar. Então, toda essa tecnologia tem. Eu pego um elevador 90% mecânico, eletromecânico, e vou colocar nele toda essa tecnologia. Existe toda essa possibilidade, infinitas possibilidades, né? Hoje em dia a tecnologia está tão grande que você já é bem avançado o desenvolvimento. Você tem um elevador aqui do prédio, você tem a tecnologia, ele está conectado na rede do prédio, Wi-Fi, eu tenho o aplicativo, você está chegando na garagem ali, identificou a rede do prédio, o elevador vai descer, você vai entrar na cabine, sem pôr a mão em nada, e vai te deixar aqui no seu andar. Sem nada, só tudo. Então é infinitas possibilidades.
né? Antigamente você apertava, ladrão entrava no prédio, apertava o botão, subia no seu andar. Hoje em dia, reconhecimento facial você pode colocar em qualquer elevador. Digital. Então, reconhecer o facial já vai liberar o seu andar. Então, hoje em dia tem muita possibilidade. Bacana. Show de bola. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui pra gente finalizar. Você é um cara que começou de baixo, da base mesmo, carregando caixa, ferramenta, e hoje você assume um cargo de gestão. Até a gente não entrou nesse ponto. Você tem algum vínculo com o CREA aqui de Minas Gerais, né? Isso, eu sou engenheiro responsável da empresa, eu sou suplente do CREA, né? De consultoria do CREA lá. Pela ABMEC, Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, que a gente é convidado, a gente faz esse suporte, né? No CREA, a ligação é muito interessante, né? Te dá um campo de visão gigantesco aí, na área da engenharia, na área da gestão, possibilidades, né? Então, olha pra você ver, o cara que começou de baixo, carregando caixa de ferramenta, muito provavelmente da situação que você está ouvindo hoje está, né? Talvez. E foi crescendo na carreira, teve as dificuldades, teve os acertos, os erros. É um cara super qualificado. Agora, me fala uma coisa, se você pudesse aconselhar um profissional da área de manutenção, que está lá, né, já possibilitado de alcançar um cargo de gestão dentro das empresas, mas ele não consegue porque ele não tem um direcionamento. E por N motivos ele caiu nesse podcast aqui agora. E ele viu o seu podcast. E o seu podcast vai ajudar ele a crescer dentro da carreira. Me fala uma coisa que você acha que o cara deveria aprender, deveria focar para ele poder crescer dentro da trajetória de vida dele. Cara, você tem que ter seu network dentro da empresa, fora e dentro. Você tem que ser visto como... A empresa tem que ter medo de te perder. Eu não posso perder esse cara. Vou arrumar um local para ele. Se você for só aquele mais um no meio da multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que conseguir mostrar para o seu gestor que você é capaz de, sem ser agressivo, estar no lugar dele para ele poder subir. E é bastante interessante isso. Então você tem que fazer o feijão com arroz que a gente estava fazendo, o básico, cumprir o básico, pelo menos. E mostrar interesse, mostrar que você está disponível para a empresa, que você quer crescer com a empresa, né? Mostrar o seu empoderamento, que você tentar trazer a empresa, né? Para o pessoal ver que você quer. E aí, cumprir, olha, estou com um problema aqui, você está sempre disposto. Você vai ter que fazer isso um período da sua vida se você quiser crescer. Depois você vai até relaxar um pouco, mas para crescer, para mudar, subir mais um degrau dentro da empresa, você vai ter que fazer algo a mais, né? E tá sempre conversando, pedindo feedback do seu gestor, né? Propondo melhorias. Isso aí mostra que você é diferente, né? Perfeito, perfeito. Cara, acho que não vejo uma finalização melhor do que esse podcast, tá? Acho que o que você falou corrobora muito com o que a gente acredita, corrobora muito com o que a gente vem trazendo até então, com outros convidados também, que não, apesar de não existir assim, uma fórmula mágica, né, um botãozinho que você aperta e vira técnico, agora vira gestor, mas existe ali um caminho, e geralmente os caminhos são padrões. A gente conversou com um cara que trabalha no ramo hospitalar, conversou com um cara que trabalha no ramo de varejo, conversou com um cara que trabalha no ramo agora de elevador, e vamos conversar com outras pessoas. E sempre a mesma coisa, é você manter o básico bem feito e sempre estar agregando algo a mais. E estar sempre lidando ali diretamente com o seu gestor. Você não pode ter medo do seu gestor, né? Eu vou evitar ele. Eu quero trabalhar no turno no qual ele não está. Não, você tem que estar sempre em contato com ele e ele enxergando em você uma pessoa que pode estar assumindo a cadeira dele no futuro. E automaticamente isso pode acontecer ao longo do tempo. Tenha paciência, como você falou, né? Zé, você queria compartilhar alguma coisa conosco para finalizar esse podcast pra gente? Cara, eu queria falar mais uma vez para quem está nos assistindo aí que esse podcast, essa nova temporada, ela mostra que existe N possibilidades no mercado para você entrar na área de manutenção e poder crescer. Então você que está assistindo, velho, escute os conselhos que são ditos aqui, os pontos, absorva ao máximo tudo que é falado, porque é possível crescer, é possível alcançar seu cargo de gestão e assim, o céu é o limite, né, pelo que a gente tem visto aqui. É isso aí. Pessoal, para finalizar, novamente reforçando aqui, se você hoje é um gestor de manutenção, é responsável pela área de manutenção de grandes empresas,
e ainda trabalha com OS física, aquela OS que o técnico preenche em a caneta e depende ali da boa vontade dele de escrever o que ele quer ou não para você ter um histórico do seu ativo, cara, sai dessa vida. Lê que esse QR Code está aqui da Traction. Ela tem uma solução, envolve hardware e software e consegue monitorar os seus principais ativos dentro da sua empresa e falar com você exatamente o que está acontecendo com ele. Olha, o seu ativo precisa de lubrificação, o seu ativo está desalinhado, o seu ativo vai parar se você não der tal manutenção nele. Ele consegue falar para você prever essa situação e também direcionar uma equipe para poder atuar antes que haja lucro cessante na sua operação, tá bom? Então, seja enxergado como cara de manutenção diferente dentro da empresa que você está hoje, pegue essa régua de manutenção que existe, eleve ela para outro patamar com a ajuda da Traction, leia o QR Code, caia no site deles e eles têm uma comunicação com todos os principais softwares de manutenção que existem. SAP, Oracle, TOTS, então leia aqui e seja um cara reconhecido de forma diferente na área de manutenção, tá bom? Obrigado, Flávio de Deus, pela presença. A gente está finalizando aqui mais um podcast e obrigado pela contribuição, viu? Eu agradeço vocês aí a oportunidade aí de participar do podcast do Chão Gestão, contando minha história aí. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Abraço, fique com Deus e até logo. Abraço.